Continuando. O exemplo, então, esse que tem um número diferente para mostrar. Então, eu vou ter 6 elevado à 7ª potência. Certo? Vamos para o exercício 4, então. O exercício 4, gente, nada mais era, então, que resolver, né, e dar a nomenclatura. De acordo, né, com o exemplo que eu já tinha passado para vocês antes, mostrando, né, o que era a base, o expoente e a potência. Então, no meu exemplo, eu dei para vocês 4 ao quadrado, certo? Então, eu tenho que 4 ao quadrado, na verdade, é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, eu sei que o 4 é a base, o 2 é o meu expoente e o 16 é a minha potência. Esse é o exemplo A que eu dei para vocês. Então, na letra B, eu tenho 5 ao cubo. Então, equivale a 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu vou ter 5 vezes 5, 25, que vezes 5 vai ser 125. 125. Então, eu tenho que o meu 5 é a base, o 3 é o expoente e o 125 é a potência, certo? E a minha letra C, eu tenho 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, então, é 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, eu vou ter que o 2 é o expoente, o 6 é a base e o 36 é a potência, ok? Esse é o exemplo C, certo? Bom, agora nós vamos passar, então, para a semana 11. Na semana 11, eu comecei com vocês a radiciação. Então, na radiciação, na verdade, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, eu tenho na radiciação, tá? Começando bem pela base dela, que o que eu tiver aqui em cima, eu vou chamar de índice. O que eu tiver aqui dentro da raiz, eu vou chamar de radicando. E esse símbolo aqui, eu vou chamar de radical. Certo? Bom, e o meu resultado disso aqui será a minha raiz. Bom, eu vou pensar assim. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Olha só, quando a minha raiz for quadrada, lembrem de novo que é o mesmo caso lá da potência. Quando for 2 é quadrado e quando for 3 é cubo, tá? É o mesmo caso da potência. Quando não for, vai ser raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, certo? Mas quando a minha raiz for quadrada, eu não preciso colocar o 2. Então, se eu tivesse isso aqui, ó, não tivesse nada ali, é o mesmo que raiz quadrada, certo? Então, eu colocar o 2 ou não colocar o 2 é raiz quadrada, ok? Então, a minha raiz quadrada de 9, ela é 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Quando a minha raiz é quadrada, eu tenho que pensar assim, ó, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Então, o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9 é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Se eu tiver a raiz quadrada de 49,
Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49. Eu posso também pensar, a raiz quadrada de 36 é quanto? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? É 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. Mas a minha raiz, ela não vai ser sempre ao quadrado. A minha raiz também pode ser uma raiz cúbica. E se eu quiser, por exemplo, a raiz cúbica de 8? Bom, a minha raiz cúbica de 8, então eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, por que 3 vezes? Porque é a raiz cúbica. 3 vezes vai dar 8. É o 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Pense, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Certo? Se eu tiver, por exemplo, raiz... Deixa eu pensar. Raiz cúbica de 125. Alguém sabe dizer qual é? Pensem bem. É o meu marido que tá me filmando aqui, ó. Ele diz que ele sabe. Vocês sabem? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125? É o 5. Por quê? Porque 5 ao cubo é igual a 125. Lembram que a gente fez essa conta agora há pouco, ó? 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, a raiz, ó, cúbica de 125 é 5. E aí, gente, eu passei um exercício para vocês que era só calcular o valor das raízes, certo? Então, eu dei para vocês um exercício que eu pedia para calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 1024. Bom, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1024? Alguém pensou nisso? Alguém conseguiu fazer? Alguém pensou qual o número? E a raiz quadrada de 196? Alguém pensou qual? Fizeram? Conseguiram pensar? Ou não fizeram ainda? Eu vou ficar esperando essa resposta aqui no grupo do WhatsApp. Eu quero ver quem é que vai me responder.